Olá, eu sou o engenheiro Luiz Fernando e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto que é muito simples e de muita importância dentro do canteiro de obras. Hoje é dia de falar de contraverga e verga. E para conceituar verga e contraverga, você primeiro precisa entender que elas são elementos externos incorporados à alvenaria com o intuito de minimizar as tensões nos cantos das aberturas. Bom, para vocês entenderem, a verga ela é utilizada na parte superior de aberturas. Nesse caso aqui nós temos uma janela, no lado de lá nós temos uma porta. E na parte inferior nós colocamos a contraverga. Então o que diferencia o que é verga e contraverga é a posição em que ela se encontra. Se é na parte superior é verga, se é na parte inferior é contraverga. Então veja, o meu cálculo da verga depende do vão que eu tenho que enfrentar. Vão até 1 metro eu calculo de uma maneira, vão de 1 a 2 metros eu calculo de outra maneira, e vão acima de 2 metros é um outro tipo de cálculo. Então, normalmente vãos de 1 a 2 metros você encontra em janelas, correto? E como que a gente faz esse dimensionamento? Note que na janela, a verga e a contraverga, ela precisa passar no mínimo 30 centímetros da abertura, correto? E aqui, fazendo um corte em uma das vergas, nós conseguimos observar que a minha verga e contraverga, ela precisa obter no mínimo 10 centímetros de altura e, nesse caso, é colocado 3 ferros de 6,3 milímetros. Isso daqui para vãos de 1 a 2 metros, correto? E um detalhe muito interessante que ninguém costuma se atentar é ao espaçamento da ferragem no fundo da verga ou contraverga. Aqui a gente precisa ter aí um espaçamento mínimo de 1,5 centímetros para que nós tenhamos um melhor desempenho dessa verga, correto? Nos casos das portas, ou seja, vãos de até 1 metro, eu preciso ter também uma verga, conforme nós já falamos. E observe que aqui também a minha verga precisa passar no mínimo 30 centímetros da abertura, correto? E um detalhe aqui, fazendo um corte nessa verga, nós observamos que também ela precisa ter aí no mínimo 10 centímetros de altura, com 2 ferros de 6,3 no seu interior. E o detalhe do espaçamento serve também para essa questão da verga em porta, ou vãos até 1 metro. Nós precisamos ter aí um espaçamento mínimo de 1,5 centímetros. Recapitulando, para vãos de 1 a 2 metros, nós utilizamos 3 ferros de 6,3 com uma altura de 10 centímetros e espaçamento de 1,5. E para vãos de até 1 metro, nós utilizamos 2 barras de 6,3, também com uma altura de 10 centímetros e espaçamento mínimo no fundo de 1,5 centímetros. Bom, então você viu aí a dica prática de execução de vergas e contravergas até 1 metro e de 1 a 2 metros. Ok, Luiz, e como que eu calculo vergas e contravergas para vãos maiores que 2 metros? Bom, aí nesse caso você precisa partir para o cálculo estrutural, ou seja, esse vão para esse tipo de abertura tem que ser calculado como uma viga, ok? Então essa foi a dica de hoje, um grande abraço e até a próxima.